aqui em Lagoa dos Gatos para dar uma boa notícia à cidade de Lagoa dos Gatos. Nós estamos trabalhando ao lado de Misso, no seu mandato de prefeito, ao lado de Estênio, agora o atual prefeito, juntamente com todos os vereadores, com todos os secretários, para trazermos notícias importantes. Já conseguimos alguns tratores na gestão de Misso, já estamos agora no processo já de convênio, né, Estênio, da Secretaria de Agricultura de Lagoa dos Gatos com a Codevasf, para que a gente possa trazer 2 retroescavadeiras. Temos também o Denox atuando aqui em Lagoa dos Gatos, furando poços artesianos, para que a gente possa levar águas para as pessoas também. E viemos acompanhado do nosso grande amigo Caio Mandissoba, presidente do IPA do estado de Pernambuco, que vem dar uma grande notícia para os agricultores de Lagoa dos Gatos. Já percorremos hoje a cidade de Cachoeirinha, Lagedo, Calçados, Cupira, e agora estamos concluindo as nossas ações do dia de hoje em Lagoas dos Gatos, trazendo uma grande notícia, Sandoval, para Lagoas dos Gatos também, como já demos para Cupira um pouco antes, das sementes que estão sendo distribuídas pelo governo do governador Paulo Câmara, através do IPA do nosso presidente Caio Mandissoba. Essa estrada, sabemos que o senhor é um deputado muito influente, e isso vai muito, é coisa do governo do estado, não é? Mas o senhor está vendo que isso está intransitável. O que é que o senhor poderia fazer como deputado federal altamente influente, como o senhor é, não é? Para essa gente, o que é que o senhor diria para todo esse pessoal que lhe ouve e lhe vê agora? Eu já entrei em contato com a secretária Fernanda Batista, a pedido de Estênio e de Misso, e ela já me informou que esse processo já está sendo licitado para que dentro em breve seja iniciada a recuperação desse trecho da estrada. É uma estrada muito importante que com certeza irá ser recuperada pelo governador Paulo Câmara. Ele também já anunciou uma grande recuperação da malha viária do nosso estado. Sabemos que temos problemas em várias estradas do estado de Pernambuco, mas com certeza nós iremos ter o início dessa estrada de Lagoa dos Gatos antes de muitas outras, e daqui a pouco a gente estará entregando essa obra tão importante para Lagoa dos Gatos, para que a gente garanta segurança para que os moradores possam se locomover sem problema, sem estourar o pneu do carro, sem quebrar o amortecedor, assim, com maior tranquilidade. Isso é uma prioridade que Estênio tem nos falado e nós estamos cobrando do governo estadual para que possa fazer o quanto antes a recuperação dessa estrada. E o que mais se comenta é que o senhor, possivelmente, vai sair da majoritária como candidato ao Senado. Isso é uma realidade? O que é que o senhor nos diria a esse respeito? Willamar, nossa prioridade hoje é a gente atravessar essa pandemia que tem prejudicado tanto a população do estado de Pernambuco, buscando minimizar esses danos causados. Nós estamos trabalhando intensamente no Congresso Nacional para que a gente possa trazer resultados econômicos, parcerias como essas que estamos anunciando hoje aqui em Lagoa dos Gatos, como as sementes que iremos fornecer aos produtores rurais, para que a gente possa movimentar, Estênio, Misso, a economia da nossa cidade, porque a gente sabe que quando esses produtores estiverem fazendo essas colheitas, nós estaremos dando um grande impulsionamento na economia, não só de Lagoa dos Gatos, mas também de toda a região, de Cupira, de todas as regiões que o IPA irá fornecer essas sementes. Essa questão da majoritária será conduzida pelo governador Paulo Câmara, e o nosso partido faz parte dessa grande frente política no estado. E a nossa responsabilidade no momento de hoje é justamente ajudar Pernambuco a vencer a pandemia, a vencer esse vírus que tem causado um dano tão grande à população do nosso estado. Bom, para finalizar, o doutor Estênio, muito digno prefeito desse município, que esteve aqui, inclusive, e ouvíamos atentamente, algumas reivindicações, não é? Que apesar de menos de 4 meses à frente desse poder,
mas já nós temos acompanhado através do blog do Ilamar Júnior e inclusive a própria Rádio Agreste FM, através do seu departamento de imprensa, mostrado esse trabalho que não é fácil. Nós sabemos, não é, de enfrentar exatamente essa pandemia no começo de uma administração, com poucos recursos, realmente não é fácil. A visita mais uma vez do seu amigo, eu diria, deputado Eduardo da Fonte. O que é que isso significa? Recebendo essa figura ilustre que é o deputado federal Eduardo da Fonte, um deputado que já vem mostrando serviço em Lagoa dos Gatos, tem ações já desenvolvidas através do trabalho dele, enviar 2 tratores para Lagoa dos Gatos na gestão do ex-prefeito Edmilson Moraes, vem trabalhando, fazendo um trabalho muito importante para nossos agricultores, tem também se comprometido e nos ajudar, como ele já frisou no seu discurso aqui, com outras ações na saúde, na agricultura, e hoje também vindo aqui, né, levar em plena praça pública ao conhecimento de todos algumas ações que serão, se Deus quiser, realizadas no nosso município. Hoje, graças a Deus, agradeço a Deus, tem uma equipe voltada para o povo, com um trabalho, fazendo um trabalho sério. Ao longo desses 3 meses e meio tenho desempenhado um papel firme na Prefeitura de Lagoa dos Gatos, juntamente com toda a minha equipe, um trabalho sério que tem dado resultado, onde o povo tem nos aplaudido. E diga você, ter um deputado da qualidade como tenho hoje, Eduardo da Fonte, é um privilégio, é uma honra de ter, e se Deus quiser estará sendo votado mais uma vez, porque já foi votado aqui em alguns anos passados, e com Eduardo da Fonte, com Heriberto Medeiros, Lagoa dos Gatos só tem a ganhar. Estou muito grato ao povo de Lagoa dos Gatos e também a esses deputados que, se Deus quiser, algumas ações de importância, como ele frisou, a questão da PE 132 e 123, como também da questão do abastecimento de água de Lagoa dos Gatos, que, se Deus quiser, é um sonho do povo, uma reivindicação antiga de nós. Eu, quando era vereador Cidraílson, os demais pares que militavam naquela casa, e hoje, como prefeito, reforço o pedido, e se Deus quiser, primeiramente Deus, estaremos realizando esse sonho, não só esse, como outros que o povo de Lagoa dos Gatos tem nos reivindicado. E se Deus quiser, o voto do povo foi um voto honrado, e eu estou aqui para honrar o voto do povo, e se Deus quiser, fazemos o melhor para o nosso povo de Lagoa dos Gatos. Estava aí, atentamente, acompanhando aí as palavras do prefeito, como atentamente ouviu aí, veio cá, como faz parte do grupo, recepcionar, não é, o presidente do PP, deputado federal, também por essa terra, não é, o deputado Eduardo da Fonte. Como é que choveu tudo isso? Não é momento ainda de se comemorar. Estamos no início de um novo governo, não é? Construindo uma nova história, como é o slogan dessa prefeitura. E como é que o senhor está vendo tudo isso? E toda ajuda é bem-vinda. Presidente do Poder Legislativo da nossa cidade, da cidade da Lagoa dos Gatos, não é? O nosso amigo Cidraílson. Boa noite. Boa noite, Ilamar. Boa noite a todos os ouvintes da Agreste FM Web. Não é? Ilamar, veja só, apesar das dificuldades que estamos passando, como frisou o nosso deputado e o prefeito Estênio, dessa pandemia, dessa horrível pandemia que vem nos afastando, né? Até através de corrermos atrás dos problemas maiores, que hoje no momento é a saúde, mas não deixamos de estar junto, lutando e requerendo, né? E pedindo, e sempre junto, para a gente mostrar que nossa cidade hoje precisa de um deputado como hoje está aqui presente. Por exemplo, estamos passando por uma dificuldade também na PE 123, 132, né? E o deputado aqui presente hoje, ele está vendo que nossa demanda hoje, que nossa necessidade hoje depende muito da força dele, como também teve o deputado Heriberto Medeiros a semana passada aqui, nos acompanhando em ruas públicas e acompanhando nós no nosso portal aqui de turismo, futuramente, se Deus quiser, no açude público, também, que começou na gestão do ex-prefeito Mício e continua a obra no governo de Estênio. O nosso mercado público também, né, que está sendo uma obra muito importante para a necessidade do nosso município de higienização realmente para os feirantes. E com a presença do nosso deputado hoje aqui, Dudu da Fonte, é que ele vai ver que realmente estamos na luta para que as coisas deem certo. Como ele falou, que já estão com a equipe de máquinas aí à frente, chegando nessa cidade, essas sementes, né, onde ele também fala na agricultura, onde nossa cidade é muito rica em água, né?
em importantes agricultores que talvez estejam sendo esquecidos por causa dessa pandemia, mas a luta está em cima desses cuidados para que sejam realizados tudo que saiam do papel, como eu falo muito com o prefeito. Prefeito, vamos tirar as obras de papel e vamos levar para o povo, e é dessa forma que vamos trabalhar. Vejo a preocupação também do prefeito Estênio, nesses 110 dias de governo, né, onde vem um pouco em marcha lenta, mas realmente colocando as coisas em ordem, para que, se Deus quiser, como falei com ele, a gente partir para as grandes obras e colocar o pé no canto e a alavanca no canto também, para a gente fazer por Lagoa dos Gatos o que o povo nos confiou.